Olá pessoal, sou o Alex e vou falar sobre o uso do blog na educação. Vamos aqui dar um norte sobre o blog na educação para você pensar seu projeto, né, com esse conhecimento, né? Espero que ajude. Vamos aqui iniciar com o primeiro slide. Tecnologia virtual e escrita criativa. Vamos dizer o título Tecnologia virtual para se referir nesse caso como sendo o uso de uma página virtual, ok? E dizer a definição de que a escrita criativa é a escrita que se relaciona com a ideia de expressão pessoal de sentimentos e pensamentos, né, que estimulam a imaginação dos leitores e os emocionam, né, conquistando os leitores, ok? Pois bem, saiba que o termo escrita criativa também é utilizado para definir o ensino dos conhecimentos necessários para produzir ficção ou para se expressar de maneira semelhante, tá? Bom, em resumo, a escrita criativa se relaciona com elementos característicos da narrativa, né? Também participa de storytelling, né? De livros de autoajuda, biografias, livros biográficos, né? De relatos de empresas, né? Palestras de todos os tipos, né? E está cada vez mais presente na vida de todos nós, né? Por que estou unindo o título ao blog, né? Porque a escrita criativa humaniza nossas comunicações e dá vida e cor a interações que antes eram muito formais e frias, tá? E com o avanço das tecnologias, né, entradas nos seres humanos, a necessidade de uma escrita que seja mais descontraída, personalizada e que produz empatia só aumenta, tá bom? Pronto, você professor ou aluno, né, que quer trabalhar na escrita e leitura, pode abordar o uso do blog, tá? Então, se você, educador, souber bem planejar e trabalhar isso, terá sucesso, tá? Entendo que alguns cuidados são essenciais, né, quando se inicia um projeto da escola que envolva o uso do blog, como a autorização dos pais, né, e os direitos a controlar o que os alunos podem ou não colocar na rede utilizada, né, na rede digital utilizada. É claro que o professor esperará que os alunos exerçam a criatividade, mas não quererá que questões estranhas, né, fora do contexto do projeto, sejam abordadas, tá bom? Vamos lá. Nessa aula explanaremos sobre blog quanto ao conceito, tipo de linguagem, tipologias textuais, tipos de blog segundo a autoria, tipos de blog segundo ao conteúdo e citações sobre usar a produção textual e a escrita colaborativa, tá bom? Vamos lá. A gente tem aí um informe do termo blog, né? De origem de alguns anos antes do Facebook, Orkut, né? Iniciou com o termo weblog, né, em 1997, né? Criado por John, e posteriormente Peter criou a expressão weblog, né, que com o tempo ficou blog, ok? Era bastante utilizado por pessoas comuns, né, o blog, né, e tinha um caráter puramente recreativo, né, onde elas colocavam algumas coisas interessantes, né, narravam o que acontecia na sua vida, outros mesclavam os assuntos, né, e etc, né, enfim. Alguns não tinham uma identidade, né, não sabiam sobre como usar melhor o blog, né, porque não tinham um assunto específico, tá? Hoje a forma como o blog é visto é bem diferente, né? Com o tempo, o blog tornou-se o endereço virtual de muitas pessoas e empresas, né? E perdeu o status inicial de diário, tornando-se, além de tudo, fonte de obtenção de informações, ferramenta de trabalho e auxílio de diversos profissionais, especialmente jornalistas,
repórteres e professores, né? Além de publicar conteúdos pessoais, profissional, né, e de informativo educativo, né, os blogs viraram também ferramenta de divulgação artísticas, viu? Como de poesias, de desenhistas, né, escritores, né, fotógrafos, antes impossibilitados de expressar seus trabalhos, né? Vamos passar. A gente tem as características, vamos começando os tópicos. A gente tem aí os conceitos e características do blog, né? É uma página virtual, né? Como eu tinha dito, hoje o blog continua sendo uma página pessoal ou profissional, tá? Que permite a atualização e que pode ser usado tanto por usuários comuns, né? Como alunos e educadores, tal, que desejam publicar na internet, como por empresas, tá? Ele tem aí um gênero textual, né, que são textos que possuem função comunicativa, né, e estão inseridos em um contexto cultural, né, por exemplo, receita culinária, e-mails, listas de compras, né, bula de remédios, telefonemas, cartas comerciais e o próprio desenvolvimento do blog, né, etc., né, onde pode ser inserido também imagens, músicas, vídeos, né. E é por isso que o blog se define mais o tema, né, e o público-alvo. Tá bom? Você pode trabalhar aí também aí o uso da linguagem verbal ou não verbal, né? Onde a verbal é a expressão por meio de palavras escritas ou faladas, e a linguagem não verbal utiliza signos visuais, como por exemplo gestos, postura, ilustrações, né? Placas, músicas, etc. A gente tem aí também como característica aí, interativo, né? Que permite comentários, tá? No blog. A gente tem aí multimídia, né, que significa que é uma informação digital que pode ser representada através de áudio, vídeo e animação, né, em conjunto com outras mídias como textos, gráficos e imagens simultaneamente. É hipermídia, né, é função de meios de comunicação por meio de sistema digital. E é hipertexto também, né, que é o termo que se refere a um texto ao qual se agrega outros conjuntos de informações na forma de blocos de textos, palavras, imagens e sons, tá? Vamos lá, ele tem aí estrutura cronológica inversa, tá? A última postagem é a que aparece na frente do blog, né? É a ordem de apresentação de assuntos mais recentes para os mais antigos. A gente tem aí também que ele pode ser individual ou colaborativo, isso eu posso falar na frente, né? Aceita qualquer tipologia textual, né? A gente fala isso quanto ao se é narrativo, se é descritivo, se é dissertativo, expositivo, né? Ou instrucional injuntivo, né? Pode ter um vocabulário formal ou informal, né? Quanto à linguagem formal ou informal, tudo dependerá do público que irá acessar e do tipo de blog, né? Se for uma página profissional, por exemplo, deverá utilizar uma linguagem mais formal, né? E se for pessoal, né, como áudio, né, como um diário, né, poderá utilizar uma linguagem mais acessível e informal, tá? O professor ele pode definir o momento de trabalhar esses vocabulários, tá bom? Requer atualização, tá? É interessante que se faça atualização, mesmo porque ele é gratuito e pode se utilizar como pessoal, literário, tá? De moda, de educação, né? Onde os professores escrevem artigos sobre suas disciplinas, tá? E pode ser de notícias, né? Ou pode ser sobre qualquer outro assunto. Em cada postagem aparece o nome do autor, a data e hora em que foram publicadas aquelas informações. E ele popularizou a produção de conteúdos, né? E pode ser até compartilhado nas redes sociais. Vamos lá para o próximo slide. E como eu disse, o blog pode ser uma ferramenta, né? É importante no processo de ensino, aprendizagem, né? da literatura, porque dentre suas funções, né? A gente tem aí, como diz a citação aí,
disseminar informações, né? Destacar dados, compartilhar ideias, né? Conceitos, histórias, etc. Né? Parte do princípio de que é preciso haver uma interação entre os sujeitos, né? Na intenção de estimular a aprendizagem de conteúdos curriculares, o professor pode criar um blog, né? Para uso com seus alunos e trabalhar isso, né? Trabalhar nisso aí, porque ele viabiliza a aprendizagem de forma colaborativa, dialógica e interativa, tá? Vamos lá para o próximo. Aqui. Qual a linguagem, né? Como já foi dito, o vocabulário formal ou informal, tá? O formal a gente tem o exemplo aí, para o blog profissional, religioso, né? Temos como exemplo aí científico, né? Informal, a gente tem um exemplo, uma página pessoal, né? No diário, né? Esqueça a imagem de que o blog na educação só pode ser usado para discutir o tema, né, de uma disciplina ou passar recados da instituição ou professor, né? Ele até pode servir para isso, mas esse tipo de uso é um desperdício, tá? Em sala de aula ou em um ambiente de ensino-aprendizagem, use o blog para o desenvolvimento de assuntos ligados a um tema formal ou informal que venha de um interesse complementar aos estudos dos alunos, tá bom? E os assuntos abordados devem ser interessantes tanto para quem lê, né? Tanto para quem escreve, né? Quanto para quem lê, pois isso faz o conteúdo fluir melhor e acrescentar mais conhecimento, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Tipologias textuais utilizadas no blog. Os tipos de textos que são caracterizados por propriedades linguísticas, né? Como vocabulário, relações lógicas, tempos verbais, conjugações frasais, né? E etc. Né? São eles quem é? Uma narração, uma dissertação, uma descrição, né? Uma exposição, né? Que é um texto informativo, um instrucional ou injuntivo, né? Uma injunção, né? Ordem, né? E vamos seguindo, tá? Tipos de blogs segundo autoria. O que a gente pode falar sobre isso aí? É bem simples. A gente tem exemplo aí, ele pode ser um blog individual, né? É um blog pessoal, uma autoria individual, né? E tem como exemplo aí um diário, né? Uma publicação individual de fanfic, né? Temos também um blog de ensino, blog de estilo de vida, blog de jornada, blog de nicho, né? E quanto ao blogs colaborativo, é o tipo de coautoria em comunidades virtuais, né? A gente tem várias comunidades, dentre elas eu citei aí comunidade de escritores, né? Também tem comunidade Linux educacional, né? E por aí vai, tá? Vamos para o próximo slide. Tipo de blogs segundo o conteúdo. A gente tem como exemplo aí os blogs literários, né? Um blog de diário pessoal que tenha crônicas, contos e ou poesias, etc. Né? A gente tem blogs só de poesias, só de crônicas, só de contos, de fanfic, né? De resenhas, né? Comentei de novo aí, fanfics, para quem não sabe, são uma explanação, são contos escritos por pessoas que se inspiram em produções, né? de outros autores já existentes, como livros, filmes e séries, tá? Para entender melhor, é a criação de novas histórias a partir do conteúdo original que o fã já conhece e admira, tá? O termo não é novo, tá, pessoal? Vamos lá, próximo slide. Bom, o que posso dizer acerca da produção textual e a escrita colaborativa? A partir desse tópico, eu coloquei citações para refletir sobre o uso do blog como ferramenta, tá bom? Aí a gente tem uma citação: o desenvolvimento da tecnologia, segundo o texto, tem possibilitado o contato de muitos adolescentes e alunos aos vários gêneros textuais, tá? E que os adolescentes, do que os adolescentes das gerações anteriores. E lidar com essa nova mídia, conhecer e interagir, né, com pessoas do mundo e informações,
tem sido muito mais fascinante que ir à escola, tá? E esta citação que está aí é de Silva e Peçanha em 2012, né? Vamos ver mais delas em seguida, tá bom? Vamos lá. Então, qual poderia ser uma sugestão do professor? Poderia trabalhar o blog como ferramenta de interação, né? Vamos ver no próximo slide o que diz. A gente tem aí uma citação de Porto e Porto sobre Vygotsky, falando justamente sobre interação como um recurso para estreitar a relação entre sujeitos, seja entre professores e alunos ou entre alunos apenas. O blog pode ampliar o caráter interacionista no ensino, sendo possível relacionar tal ferramenta com a teoria socio-interacionista, né, de Vygotsky, que concebe o ato de aprender como um fenômeno que se efetiva na interação com o outro. Tá vendo aí? Vamos para o próximo slide. Agora, deixe-me te dar uma dica, professor. Sugestão para quando você for elaborar seu planejamento sobre blog, né? Você pode começar ou pensar assim: aprender antes, é claro, né? Aprender antes e com os alunos sobre o blog, né? Pode criar um blog da classe para postar mensagens sobre informações úteis, tais como calendários, agenda de eventos, tarefas de casa, etc., né? Pode postar também, o professor pode também postar fotos e comentários sobre atividades em classe, tá? E expressar suas ideias a respeito de tópicos que estão estudando, né? Pode criar um portfólio sobre suas produções escritas, né, professor? O professor também pode mostrar as melhores redações, né, publicando bons exemplos de redações dos alunos. E você pode também expor produtos de arte, poesia e histórias criativas dos alunos, tá? Pode incentivar seus alunos a criarem blog também, né, com o passar do tempo, né? E daí postar tarefas e solicitar aos alunos que respondam os seus próprios blogs, né, com o objetivo de lhes dar voz, né, por meio da escrita, criando um tipo de portfólio de seus trabalhos, tá bom? Vamos lá. E continuando a expressar sobre o tópico produção textual e escrita colaborativa, né, ilustro mais algumas citações sobre o uso do blog na educação. A gente tem aí a utilização dos blogs na educação como recurso didático e, ao mesmo tempo, como meio de comunicação virtual, permite a criação de novas estratégias de ensino-aprendizagem em diversas áreas do conhecimento, despertando o interesse e a motivação em sala de aula e ampliando conhecimentos. Alunos e professores podem trocar experiências, expor projetos e trabalhos, expressar ideias, redigindo e postando seus textos com direitos a comentários e opiniões, né? Essa citação aí de Silva e Peçanha, de 2012 também, né? Sobre um ponto de vista da colaboração, o blog permite que a aprendizagem ocorra a partir do momento que os alunos passam a participar ativamente do processo, né, como parceiros entre si e com o professor. Okay? Vamos lá, próximo. Ainda sobre Silva e Peçanha, em 2012, né, a gente tem aí a escrita colaborativa por meio do blog é uma excelente estratégia para aprimorar a escrita dos alunos com as postagens e fazer com que eles escrevam e produzam textos excelentes sem que se sintam pressionados, né? Atribuindo a cada tópico acrescido um sentido de forma contextualizada, né? Sendo o blog uma ferramenta na qual todos podem acessar e fazer comentários, né? Os alunos buscarão minimizar seus erros e poderão ainda enriquecer suas produções com links, fotos, né, ilustrações e sons, né?
os mesmos autores, né, de Silva e Peçanha, em 2012, né? O blog ele pode ser muito útil, tá? Não só para o professor e aluno, mas também para ampliar a discussão de conteúdos trabalhados em sala de aula e valorizar para a comunidade a produção dos alunos, como por exemplo a produção da escrita criativa, né? Eles ainda afirmam sobre a modalidade, né, de ensino, que o blog pode ser usado tanto para a educação à distância quanto para aulas presenciais, né, e em sala de aula, ok? Vamos lá. Ainda tem mais citações. No trabalho com o blog, o aluno, como avaliador de seu próprio texto, faz reflexões e busca melhorá-lo, pois será visto por outras pessoas que de igual modo irão avaliá-lo. Entretanto, fazer com que os alunos sejam capazes de construir argumentações e lidar reflexivamente com a ortografia, o processo de monitoração e revisão e reelaboração da escrita online requer conhecimento por parte do professor e um trabalho bastante supervisionado para a utilização adequada das ferramentas digitais, né? Bom, eu estou falando para utilizar o blog, mas isso requer todo um trabalho e estudo do professor, né? Um planejamento bem elaborado, né? Veja que ainda nessa citação, continuo dizendo aí, as ferramentas tecnológicas não atuam por si só. É importante que o professor planeje adequadamente as atividades a serem realizadas para que as mesmas sejam produtivas e, de fato, auxiliem os alunos no desenvolvimento da escrita e da leitura. O professor deve, sobretudo, atuar como mediador na construção da escrita adequada do aluno e estar sempre acompanhando e orientando as pesquisas, né? A gente tem dos mesmos autores que eu peguei aí, tá bom? Vamos lá. E por fim a citação de Souza e Câmara em 2014, né? Achei interessante comentar porque foi uma entrevista ao site Cronópios, né? Em 2007, né? Pela escritora e designer Ana Peluso, né? Que diz: hoje lança-se um blog como se lança um livro, ou até mais, acredito que infinitamente mais. Se isso é ruim, claro que não. Isso, por um lado, né, é o que de melhor acontece com a literatura, para as artes, para qualquer tipo de expressão, né? E vamos lá, aqui a gente finaliza, né? Eu tenho aqui algumas referências, tá? E para finalizar, deixo a ideia, mais uma vez, né, de que recursos tecnológicos como os blogs, né, podem ser adotados no ensino médio para não apenas motivar os alunos a aprender e a analisar textos literários, né, como também para ampliar o interesse discente, né, pela aprendizagem da literatura, tá? Então, eu espero aí que essa reflexão tenha sido útil para você, né? E que ajude você no ensino-aprendizado, tá? É isso aí, fique com Deus e até a próxima.